Hologramas neon dançam entre os arranha-céus. A arquitetura hostil da cidade delimita as fronteiras urbanas como paliçadas hipomodernas. Robôs, ciborgues e hackers acotovelam-se nas ruas labirínticas das metrópoles conurbadas. O ultracapitalismo venceu o idealismo natimorto. A atopia é a tônica do ecossistema. O hiperconsumismo é o único vício permitido. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer todas as pessoas que comentam, que deixam like, que compartilham o conteúdo. Isso ajuda, a fazer com que os vídeos cheguem a mais pessoas. E assim vocês, além de ajudar a transmitir esse conhecimento, vocês também ajudam o canal a crescer. Hoje eu vou tratar de um tema que eu gosto muito, que é o movimento cyberpunk. Inclusive, eu também sou escritor, de contos cyberpunk. Então vamos lá? O cyberpunk é um movimento cultural nascido nos Estados Unidos da América e que modificou a forma como a sociedade contemporânea se relaciona com a tecnologia. Embora surgido na literatura, logo se transformou em uma expressão da contracultura mundial. Diferente de muitos gêneros literários e escolas literárias do século XX, a tecnologia aqui, no cyberpunk, foi encarada com certa dose de niilismo e ironia. Presente na literatura, no cinema, nos quadrinhos, na música e até mesmo na moda, o movimento cyberpunk já se modificou e muito comparado à década de 80, Alguns até defendem a existência de um pós-cyberpunk, uma visão crítica, porém menos niilista das tecnologias digitais e cibernéticas. O conceito une a esfera cibernética da tecnologia com a contestação do movimento punk, por isso, cyberpunk. A pesquisadora Adriana Amaral descreve a origem do conceito, abro aspas. O termo cyberpunk foi primeiramente usado pelo escritor norte-americano Bruce Befft em sua short story homônima, ou seja, o conto também se chamava cyberpunk. Ela apareceu em uma história publicada em novembro de 1984 na revista Amazing Stories, mas seu uso foi popularizado alguns meses mais tarde pelo jornalista do Washington Post, Gardner Dozois, no seu artigo de 30 de dezembro de 1984, intitulado Ficção Científica nos anos 80. Fecho aspas. No caso de Bruce Befft, o protagonista Mike é um adolescente que realiza vandalismo online com seus amigos. Seus pais tentam proibi-lo de continuar com essas amizades, que eles consideram não muito saudáveis, e o jovem utiliza suas técnicas em computação para hackear o sistema e burlar a vontade dos seus pais. O termo nasce associado à inconformidade, à marginalização do sujeito e uma descrença na autoridade tradicional. O movimento cyberpunk nasceu em uma conjuntura muito favorável. A contracultura estava mais que vívida na década de 1980. A Guerra Fria recrudescia, mas em simultâneo o mundo estava mergulhado em guerras no Oeste Asiático e também na África. O neoliberalismo tornava-se o modelo econômico dominante no mundo. A formação da internet em 1983 trouxe consigo um mundo digital novo e inexplorado. O cyberpunk extrapolou a literatura e virou uma subcultura. O movimento cyberpunk é herdeiro de diversas matrizes subculturais. Ele está na ordem do capital subcultural. As manifestações subculturais buscam um estilo próprio, uma alteridade em relação à cultura hegemônica. São de natureza urbana, cosmopolita. A estética é o laço de ligação entre desajustados aos padrões socioculturais vigentes. Então as pessoas buscando pertencer a grupos, eles se reconhecem não só pelo viés ideológico, mas também pelo viés estético, que gera uma alteridade em relação à cultura hegemônica que a gente vive. O movimento punk foi a primeira subcultura de grande importância ideológica e com grande engajamento político e ideológico, E esse movimento punk ele acabou sendo reconhecido pela academia como um movimento bem disruptivo em relação a outros movimentos anteriores. O lema "Faça você mesmo" libertou a juventude do comodismo e estimulou a experimentação nas mais diversas frentes e frontes. O pertencimento ao grupo é tanto ideológico quanto estético.
As subculturas estão em disputa com a cultura hegemônica e com outras subculturas, como define Adriana Amaral, abro aspas. A subcultura apresenta-se no foco de atuação de distintas forças, tanto internas, as lutas e sucessões entre os membros desdobrando-se em subculturas, ou seja, subcultura das subculturas, assim como ideológicas versus estéticas, quanto externas, a luta da subcultura com a cultura dominante mainstream e interrelacionadas, as forças e disputas pelo poder entre as diferentes subculturas, como por exemplo, o caso da famosa rivalidade entre mods e rockers, principalmente no ano de 1964, fecho aspas. É quase impossível ficar imune à conexão cyberpunk. O movimento hackeou a cultura pop de tal modo que suas referências estão em todos os lugares. O pós-cyberpunk tem o mesmo sabor de uma contra-revolução, mais um conformismo utilitário do que um verdadeiro suspiro de otimismo frente às novas tecnologias. As ruas continuam tão inóspitas e as megas corporações continuam tão opressoras quanto as suas versões ficcionais da década de 80 e 90. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação do canal. É muito importante, eu sempre reforço isso. Um dos elementos definidores do cyberpunk são as grandes metrópoles. Cidades que, devido à conurbação urbana e gentrificação social, sujeitos marginalizados recorrem à tecnologia cibernética, seja como refúgio da dor existencial do ultracapitalismo ou como meio de vida. Daí nascem os hackers, os ciborgues e transhumanos mercenários. Tudo que é sólido se desmancha no ar. É nas artérias de concreto e aço reforçado que se ouve os ecos góticos da era vitoriana. A cidade-monumento, célere em sua vertigem, a urbe sofre de gigantismo desordenado. A arquitetura hostil é o sintoma mais visível de uma cidade doente de exploração e violência. Adriana Amaral descreve esse cenário, abro aspas. No cyberpunk, a cidade aparece tanto como um parque temático quanto uma simulação, combinando símbolos da era espacial de alta tecnologia com a visão vitoriana do crescimento desordenado e não planejado. A cidade aparece como uma entidade negativa, um espaço escuro e superpovoado, quebrado por formas de neon e estruturas corporativas, sendo claustrofóbica e monádica. Os detritos do passado reaproveitado misturam-se aos shopping centers, onde o tempo não parece passar. Fecho aspas. Hoje podemos falar de um imaginário cyberpunk. O movimento ganhou sua própria estética e linguagem. Possui até mesmo seu próprio cânone. Obras cyberpunks que qualquer um deve conhecer antes de virar um fantasma semiótico no cyberespaço. Não devemos menosprezar o poder imagético e discutivo de cyberpunk. O seu apelo visual é tão eficaz quanto sua mobilização contestatória. Como afirma a jornalista Lídia Zuin, abro aspas, a cultura cyberpunk não é somente uma corrente da ficção científica, mas um fato sociológico irrefutável, uma mistura de esoterismo, programação de computador, pirataria e ficção científica, influenciada pela contracultura americana e pelos humores dos anos 80. Cultura hipertecnológica, ela está presente em vários países com formas diferentes de expressão, fecho aspas. O cyberpunk não morreu, nem envelheceu bem. Ele é contemporâneo e cada vez mais impresso em nossa existência. A realidade é mais arredia do que as nossas abstrações. A sociedade não caminhou para uma realidade pós-cyberpunk. Nunca saímos do estágio de dominação megacorporativa dos anos 80. O sociólogo André Lemos nos mostra o quanto cyberpunk o século XXI é, abro aspas. Em pleno desenvolvimento da cybercultura em nível mundial, a distopia dos autores cyberpunk parece estar se tornando uma realidade neste século XXI. Internet, cyberespaço, vírus, hacking, megacorporações, vigilância, tribos de cyberrebeldes e ativistas. Todos os elementos da ficção científica estão entre nós. Cabe ao leitor escolher entre a pílula azul ou a vermelha. Fecho aspas. No Brasil, o movimento cyberpunk ganhou muitos adeptos, seja na escrita, nos videogames, nos quadrinhos e em outras áreas.
A expressão mais visceral disso foi o FPS brasileiro Mullet Mudjack. Produzido pela Epopeia Games, o jogo multiplataforma traz uma realidade cada vez mais presente em um ano de 1995, com humanos viciados em dopamina, cultuando influenciadores digitais numa sociedade controlada por robôs e IAs. Não está muito diferente da nossa sociedade atual, né? Os escritores brasileiros dialogaram mais com os percussores do movimento cyberpunk do que com os romances estadunidenses, né? Como William Gibson, na verdade, Bruce Sterling, esses autores assim que já se tornaram clássicos, né? Do cyberpunk lá nos Estados Unidos. Esse contato se deu principalmente por meio do cinema. Filmes como Videodrome, de 1983, dirigido por David Cronenberg, e Blade Runner, de 1982, dirigido por Ridley Scott, foram algumas dessas primeiras influências. O subgênero se encaixa perfeitamente na discussão da nossa realidade nacional, né? Discutir a realidade nacional por meio da ficção científica. Então, o cyberpunk é um gênero perfeito para isso. Conforme relaciona Rodolfo Rorato Londeiro, abro aspas, na verdade, no caso específico da ficção científica, o Brasil parece ser o espaço ideal para caracterizar as desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas descritas pelo gênero, fecho aspas. Mas o cyberpunk não é uma novidade nas terras tupiniquins. Desde a década de 1980, autores nacionais flertam com o subgênero da ficção científica. Podemos até nos orgulharmos de ter nossos próprios clássicos do cyberpunk. Dentre eles, podemos destacar dois autores cariocas, Alfredo Sirkis, autor de Silicone 21, e Fausto Falsetti, autor de Santa Clara Poltergeist. Alfredo Hélio Sirkis nasceu em 1950 e faleceu em 2020. A história de Sirkis é marcada pela política nacional. Ele militou no movimento estudantil, fez parte da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e foi um dos fundadores do Partido Verde aqui no Brasil. Foi jornalista, roteirista, político, chegou a ocupar mandatos como vereador e deputado federal. O livro Silicone 21 é ambientado no futurista Rio de Janeiro de 2019, que inclusive a gente passou por 2019, né? Na verdade a gente sobreviveu a 2019. O romance segue a investigação realizada pelo detetive José Balduino sobre o assassinato de um jovem andrógeno em um quarto do Olympus Air Hotel. Para isso, ele conta com a ajuda de uma repórter, a Lili Braga, e o livro foi lançado em 1985 pela editora Record. É o predecessor do cyberpunk no país, né? Esse livro, predecessor do nosso cyberpunk nacional. E esse livro ele tem uma clara inspiração em Blade Runner, né? O filme. Fausto Borel Falsetti nasceu em 1957, é jornalista, compositor e ator brasileiro. Ele lançou Santa Clara Poltergeist em 1991 pela editora Eco. Em 1987, foi vocalista e principal letrista da banda Fausto Falsetti e os Robôs Efêmeros, cujo álbum lançado tem o mesmo nome. A banda unia uma grande versatilidade de sons como o rap, o rock, o new wave e o funk. Na literatura, Santa Clara Poltergeist foi seu maior marco. A obra é protagonizada por Verinha Blumenau, garota de programa do interior catarinense. Após um acidente com produtos químicos, ganha poderes de cura e se muda para Copacabana. O livro une questões tecnológicas e metafísicas, explora os riscos do fundamentalismo e os efeitos da radioatividade no ser humano. Inclusive, para quem tem interesse, tem uma música chamada Santa Clara Poltergeist, né, do Fausto Falsetti e os Robôs Efêmeros. É muito boa, tem um clima cyberpunk incrível essa música, e fala de coisas do livro, né, mas não se preocupem, não tem muitos spoilers não. E vale a pena uma conferida, eu recomendo, é muito boa essa música. E esse livro ele é mais influenciado pelo filme de David Cronenberg, Videodrome. Este que vos fala também é escritor de cyberpunk e já colaborou com algumas coletâneas de conto nesse Brasil de meu Deus. E como podemos ver nesse vídeo,
Cyberpunk não é apenas um momento da nossa história, é uma realidade nos atingindo em velocidade exponencial. Parece que o imaginário se materializa a cada dia perante os nossos olhos. Agora voltemos ao descanso algorítmico do cyberespaço. Então, para quem ficou até o final do vídeo, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Agradeço a todas as pessoas que compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal. Toda semana eu estou postando um vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar na playlist, né, da nossa história e cultura pop. E, inclusive, eu recomendo que vocês leiam, né, Silicone 21 e Santa Clara Poltergeist, que são dois livros, assim, incríveis. Assistam lá também no YouTube, né, o show lá do Fausto Falsetti e os Robôs Efêmeros. É muito bom. Tem um clima de anos 80 assim incrível. É uma delícia. Então, até o próximo vídeo, pessoal.